Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live do Melos Café. E na live de hoje a gente vai mostrar como fazer para você moer o seu café aí na sua casa. Você pegar e fazer aquela dica que todo vídeo eu sempre aproveito para lembrar vocês 1, 2, 3 vezes da importância de você moer o seu café na hora. Isso significa o quê? Comprar o seu café em grão. E aí você ir lá e moer ele, tá? Então, hoje eu vou mostrar como você pode fazer isso com 4 alternativas aí, né? 4 maneiras que você vai poder fazer essa moagem, do mais barato ao mais caro. E aí você pode escolher, né, aquela que mais se adequa aí à sua realidade e você vai poder começar a moer os seus cafés também aí na sua casa, tá? Deixa eu só ajeitar um pouco aqui a câmera. Opa! Então, beleza. Então tá, mas por que a gente vai moer o nosso café? Qual que é a importância de a gente moer o nosso cafezinho aí, comprar ele em grão e moer ele na hora? Basicamente, a gente tem 3 grandes vantagens de a gente moer o nosso café na hora. Uma dessas vantagens é você vai ter um máximo de sabor, frescor, um máximo de aroma quando você moe o seu grão de café na hora. Por quê? Qual que é a melhor embalagem de café que existe? Você já reparou que no mercado tem lá aquelas embalagens que são a vácuo, tem aquelas outras que tem aquela válvulazinha, sabe? Que está perto e que sai o cheirinho, né? Não é para... Na verdade, o objetivo daquela válvula não é para sair cheirinho, né? Mas muita gente vai lá, aperta, né, e sai cheirinho, também faço isso. Mas não é aquela embalagem que é a melhor que tem. Então a melhor é a vácuo? Ou não? A melhor é uma meio aberta, de plástico, de papel? Na verdade, a melhor embalagem que nós temos para o nosso café é o próprio grão do café. Ha! Então, na verdade, não é tipo assim, essa embalagem a vácuo, ela não permite que nada entre e saia. Nenhuma embalagem, nada vai preservar tão bem as características do nosso café, o sabor, o aroma daquele nosso café, quanto o próprio grão em si, tá? Então, o nosso grão do café, ele tem umas camadinhas em volta dele que vão proteger ele e que vão preservar esse sabor ao máximo. E por isso que é tão interessante, é tão recomendado você ir lá e na hora que preparar o seu café, você moer o grão na hora, fresquinho, tá? Porque aí você vai conseguir quebrar ele e aproveitar naquele momento todo aquele sabor. Se a gente não tivesse moendo o nosso café na hora, o que ia acontecer? A gente ia usar um grão já moído. E o que acontece quando a gente moe é que ele começa a oxidar, tá? Imagina, algum outro alimento aí que começa a ir secando, oxidando, perdendo as características, as propriedades. O café, ele oxida e ele oxida rapidamente. Logo, logo, se ele fica moído, exposto ali ao tempo, ao oxigênio, ele vai perdendo as propriedades dele, ele vai perdendo o sabor, ele vai perdendo os aromas. Então, principalmente se você investe caro num café de qualidade, é importante você cuidar para que você compre o café em grãos e moa ele na hora, para você realmente aproveitar ao máximo todas aquelas características de sabor maravilhosas que você tem daquele café que você não pagou barato, né? Então, essa é a primeira grande vantagem de a gente moer o nosso café na hora. A segunda bacana, assim, uma vantagem bem interessante, é a questão de você adaptar a sua moagem para o seu método de preparo, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um café coado, eu vou querer uma moagem mais fina. Se eu vou fazer um café na prensa francesa, eu quero uma moagem um pouco mais grossa. Então, quando eu tenho o meu moedor de café e eu posso ir lá e moer na hora, eu vou poder, no moedor, decidir se eu quero moer ele para ficar mais grosso ou mais fino. Então, dessa forma, eu mesmo vou adequar a minha moagem do grão
para ela ficar o mais correta possível para aquele método que eu quero fazer. Então, um dia eu vou lá e faço um prensa francesa, eu deixo ele moído mais grosso. Eu faço outro dia um coado, eu vou e deixo ele mais fino, tá? Então, essa é uma importante vantagem para você realmente preparar da maneira ideal o seu café em qualquer um dos métodos que a gente tem por aí, tá? Então, primeiro, ele vai ter o máximo de frescor. Segundo, ele vai poder ser adaptado ao método que você quer preparar. E terceiro, né, principalmente se a gente fala pensando naqueles cafés tradicionais, os cafés mais simples, né, para quem já viu o meu vídeo, ali existe uma série de impurezas. Existem, né, galhos, folhas, tem uma série de coisas ali no meio que, né, por mais que existam algumas fake news, tem sangue de boi, tem não sei o que lá dentro misturado, mas a própria indústria do café, ela permite que galhos, folhas secas, grãos maduros, grãos podres, grãos secos, isso possa estar incluído, né, esses restos aí da lavoura do café lá, possam estar incluídos em até 20% dentro de um café tradicional. Então, a gente sabe que vão existir umas impurezas ali, e o que eles fazem? Eles torram bem escuro, para tu não sentir isso tanto, e moem lá bem fininho, e daí vai daquele jeito, tá? Se você tem o café em grão, você pelo menos vai poder ver lá os grãozinhos todos, e vai poder, então, ter a certeza de que está moendo só café mesmo, né? Tá? Então, a gente tem uma tranquilidade a mais em perceber que aquilo ali está, né, pelo menos puro ali. É só café que a gente tem ali que a gente vai moer, tá? Então, essas seriam 3 vantagens interessantes para a gente moer nosso café na hora. E, antes de a gente... Eu já vou mostrar aqui as nossas opções de moagem, mas só quero comentar para vocês o seguinte. O que é um café fresco? Né? Eu falei que a moagem ali, ela dá um frescor aí a mais. O que a gente pode pensar que é um café fresco? Eu enxergo de 3 maneiras. A mais fácil, que dá um resultado bacana, um pouco mais complicada, que dá um resultado absurdo, uma diferença enorme, e o resultado, assim, a terceiro ponto, que é outro nível, que vai realmente mudar completamente, assim. Primeiro é o café preparado na hora. O café que é preparado na hora, ele é fresco, né, do ponto de vista, né, acabou de ser preparado, é diferente de um café que você preparou e deixou um tempo ali parado no ar, tal, ou esfriando, ou mesmo que botou numa térmica e ainda está quente, mas ele vai se degradando com o tempo. Ele não tem a mesma característica de um café que acabou de ser passado, tá? Então, beleza, um café que acabou de ser passado, tá, digamos, né, um preparo fresquinho, né, recém-preparado. Isso, né, é um primeiro nível do fresco. É bom. Segundo nível de um café fresco é esse que eu vou mostrar para vocês hoje. Moer o café na hora. Então, antes de preparar, no processo de o café ser produzido, ele tem que alguma hora ser moído. E como eu expliquei para vocês, é muito vantajoso a gente fazer essa moagem bem na hora que a gente for preparar o nosso café. E na hora, é na hora mesmo, tá? Não adianta tipo assim, eu vou moer aqui para a semana inteira meu café para ganhar tempo. Faço aqui já tudo de uma vez, eu guardo ele moído, mas eu comprei em grão, então ele está super fresco. Mas não é a mesma coisa, tá? O realmente interessante que vai dar maior diferença é se você moe na hora mesmo, naquele momento que for preparar. Se tiver ficado um pouco de pó, não vai ser a mesma coisa. Aquele pozinho que tu guardar lá, por isso que eu até recomendo, sempre mede a quantidade exata que tu for preparar naquele momento. Não mede para mais, não faz a mais, não moe a mais, só faz aquela quantidade que tu for preparar naquele momento, tá? E o terceiro nível de frescor que a gente teria, que aí é o top dos tops, seria a torra do café ser fresca. Uma torra de café feita dentro de até um mês. Aí é o melhor dos mundos. Então, vamos ver. Um café que é preparado fresco, beleza, ele é mais gostosinho, assim. Um café que você acabou de moer, na hora que foi preparar, nossa, e ele vai ter todo assim,
as características do grão bem mais preservadas, o sabor, os aromas. E aí, o terceiro nível, se esse grão de café tiver sido moído dentro de tiver sido torrado dentro de até 1 mês, aí a gente vai ter assim, máximo do máximo da preservação de todos aqueles sabores, aqueles aromas. Ali ele vai ter o melhor dos sabores, assim, disparado. E como é que a gente acha um café que foi torrado há menos de 1 mês? Aí basicamente geralmente a gente tem que procurar cafeterias de café especializado, né, que ou elas mesmas torram o seu café, ou elas compram de alguém, mas em geral essas cafeterias elas têm um café com uma torra fresca. Inclusive numa cafeteria você vai ter lá a data da torra. Quando você vai no supermercado, talvez aquele mesmo café, tem gente que vende o café numa cafeteria e no supermercado. Aquele mesmo café ele vai ter uma outra informação na embalagem, que é a data de validade. Data de validade é tipo assim, depois de quanto tempo o café fica impróprio para o consumo. E assim, o café ficar impróprio para o consumo, olha, leva tempo. É assim, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até que ele realmente fique impróprio. Então a data de validade, se você olhar lá, nossa, ele vai estragar só daqui a 1 ano e meio, tá ótimo. Mas aquilo não quer dizer muita coisa, tá? Aquilo ali não é a informação que vai te dizer se aquele café vai ter o auge dos sabores dele, vai estar no top assim do seu sabor, tá? Então, o que vai te dizer isso é a data da torra que a gente encontra em cafeterias especializadas. Tem também sites que vendem os cafés aí, que é bem interessante, lá você também consegue encontrar o café com a data da torra, tá? E torras recentes. Então, isso seria o café mais fresco que a gente pode ter. Um café que foi torrado dentro de 1 mês, que você vai receber ele em grão, vai moer ele na hora que for preparar, naquele mesmo minuto que tu for preparar ele, e daí tomar ele fresco, né? Não vai botar numa térmica e tomar 3 horas depois, que daí também não tem muita graça. Então, vamos agora a os métodos de moer o nosso café. A gente recebeu até no Instagram umas perguntas aqui. Então, para responder uma pergunta que veio para nós no Insta, vale a pena comprar um moedor manual? E outra pergunta que a gente recebeu, pode indicar um bom moedor de café? Tá? Então, essas duas perguntas eu vou responder agora para vocês. Nós temos aí algumas categorias diferentes, formas diferentes de moer o nosso café. Basicamente, a gente pode moer ele com um moedor manual, pode ser um moedor elétrico simples, pode ser um moedor elétrico supra-sumo com regulagem e também vou mostrar uma outra opção aqui, que é o liquidificador, tá? Então, quando a gente vai falar de qual que é o melhor moedor, a gente entra na mesma discussão que qual é o melhor café. Eu sempre gosto de falar o seguinte, qual que é o melhor café? É o café especial lá da Malásia, do cocô do jacu, ou do cocô do gato civeta, que muita gente já ouviu falar, né? Que tem esse café que é super caro, super exclusivo. Eu considero que o melhor café é aquele que, dentro da sua realidade, você consegue comprar e que tem umas certas características, né? Por isso que é sempre importante você conhecer um pouco mais a fundo, como escolher um bom café. E aí, dentro da sua realidade, você vai lá e opta por algum café aí bacana que se encaixe, então, no seu orçamento. Tá? Então, o melhor café não é o café mais caro do mundo, o melhor moedor para você não é o moedor mais caro do mundo. O melhor moedor para você é aquele que se encaixa na sua realidade. E qual que é essa realidade? Para muita gente não tem ainda um moedor, nunca moeu café em casa, ou sei lá, às vezes na avó moía lá naquele moedorzinho velho que parece moedor de carne, mas na sua própria casa não tem um moedor. E como é que a gente faz? O que eu acho interessante é a gente ir evoluindo aí. A gente passa primeiro, vai para um moedor simples, barato, depois a gente vai incrementando, pode pegar um mais caro, até o momento que você estiver satisfeito aí com os seus resultados de moagem, tá? E aí, o nível de entrada que a gente teria, antes
Bom, antes de investir nada, se você já tiver, muita gente já tem nas suas casas, um liquidificador. Se você tiver então um liquidificador, você já pode fazer o quê? Você pode experimentar qual que é o resultado que você obtém quando moe um grão de café na sua casa. Então, se eu te digo, moer o café é a melhor coisa que tem, moe ele fresco na hora de preparar. Aí beleza, né? É uma informação interessante, mas, porra, eu ouvi isso aí, eu não tenho moedor, vou lá investir uma grana, se eu nem sei mesmo se isso é bom de verdade. Então, o que tu pode fazer? Pega o teu liquidificador, bota lá, compra um grão em algum lugar, que aí não é tão caro assim, né? Só ir lá comprar o grão e faz o teste no liquidificador, tá? E, sinceramente, eu assisti uns vídeos de como fazer no liquidificador, mas eu pessoalmente nunca fiz. Então, no vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês e já vou dar a minha opinião de como que é o resultado de uma moagem feita no liquidificador, tá? Mas vamos lá. Depois que eu já testei, não, legal, eu vejo que moer o café na hora é um negócio para mim. Adorei, o resultado ficou excelente, muito bom mesmo. Agora eu quero ir pro próximo nível. O próximo nível mais barato que a gente tem é comprar um moedor manual, só que um daqueles genéricos bem baratinhos. Esse aqui já é um de uma qualidade um pouco maior. O genérico, bem baratinho, é o mais barato que a gente tem para a gente começar a moer nossos cafés com um moedor de café. Então, esses genéricos você consegue encontrar por aí na internet, atualmente na faixa de uns R$70, tá? R$70 você tem aí um moedorzinho manual. E, claro, a gente entende que como ele é genérico, né, um modelo de entrada dos mais baratinhos, ele não vai ter todo aquele acabamento, ele não vai ser todo chiquetão, assim, né? Mas ele faz o trabalho. Eu nunca tive a experiência de usar um moedor manual daqueles mais baratos, mas eu ouvi dizer, né, que eles cumprem sim a sua função, eles conseguem moer numa boa o café. Então, o mais barato que a gente teria, R$70 mais ou menos, um moedor manual. Depois disso, a gente pode ir para um moedor que é elétrico, desses mais simples. Um moedor elétrico simples, esse daqui está na faixa de uns R$120. É um que eu gosto muito, eu usei bastante tempo ele. E né, ele tem uma laminazinha aqui que é estilo de um liquidificador, tal, né? Só que ele é feito pensando em moer café, tá? Então a lâmina é bem perto do chão aqui, né, da parte de baixo. Isso vai ajudar também a moer o teu café e não deixar ele com pedaços muito grandes, né? A gente consegue deixá-la um pouco mais regular a moagem, né? Esse é o nosso moedor elétrico, tá? E se a gente quer ir para o próximo passo, existem moedores manuais de uma qualidade um pouco maior, como por exemplo as da marca Hario Skärton e o Hario Slim. São dois dessa marca japonesa Hario, que ela faz uma série de produtos de café, todos de alta qualidade. E esse Hario Skärton aqui que eu tenho, ele está na faixa de, agora, quase que uns R$300, 250, 280, tá? Ele já tem um acabamento melhor do que aquele de R$70 que você for encontrar, né? E esses moedores manuais, eu esqueci de falar, mas eles têm uma coisa muito boa, que o que faz a diferença para eles, que é o seguinte: eles têm um regulador do tamanho da moagem. Então aqui eu tenho duas plaquinhas que tem uma folga, eu consigo regular essa folga aqui com os dentinhos, e no momento que eu regulo essa folga, eu vou conseguir determinar se eu quero uma moagem fina, média ou grossa, tá? Então, isso é uma coisa que eu consigo fazer com um moedor manual, mesmo aquele mais baratinho lá, e que eu não consigo fazer com esse elétrico aqui, tá? E qual que é a diferença disso? A diferença disso é que eu vou ter mais regularidade na moagem com o meu moedor manual. Mas tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Esse moedor manual, ele faz uma quantidade
ele faz a quantidade de café que tu quiser, né? Mas ele demora um tempo. Ele tem a sua velocidade de moagem. Então, para eu fazer uma moagem manual, o resultado vai ficar melhor, porém, eu vou ter ali uma, né? Se eu for moer para 1 a 2 pessoas, uns 20 gramas, 25 gramas de café, isso aqui vai me demorar uns 3, 4 minutos. 2, 3, 4 minutos moendo direto aqui, tá? E aí, se eu uso esse moedor elétrico, ele faz isso para mim num tempo muito rápido, tá? Ele vai rapidinho, ele papa ali os meus grãos, em 10, 15 segundos está tudo moidinho o meu café aqui, tá? Então, essa é uma grande diferença. E quando que isso é mais importante? Em 2 situações a gente consegue claramente distinguir assim, as vantagens de um e de outro. Quando você faz café para um grande número de pessoas, então, eu vou lá de manhã, de repente, e eu preparo para a família toda, eu vou lá e faço quase que 1 litro de café. Aí o que é bom? É bom você ter talvez um moedor elétrico, porque mesmo que o resultado dele não seja o mais perfeito de todos, mas ele vai ter essa praticidade, comodidade de tu ir lá, moe rapidinho, tá pronto, tá? Então, tu vai, não tem muito esforço, não fica um tempão ali moendo e tu vai ter ali uma grande quantidade de café. Quando você tem quantidades menores, né? Se você faz café para 1, 2 pessoas, você pode aproveitar muito bem esse moedor manual, porque, né, 2, 3 minutinhos, tu tá lá, tu consegue moer aquela quantidade e tu vai ter o café com uma regularidade ótima. Isso vai dar um resultado melhor ainda no preparo da sua bebida, tá? Então, o moedor manual é bacana para isso. Quando também é legal esse moedor manual e que ele tem uma grande vantagem comparado ao nosso elétrico simples aqui. Quando a gente quer fazer um café na prensa francesa, tá? Então, o café na prensa francesa, ele requer uma moagem mais grossa, tá? Isso significa que no moedor manual, eu regulo ele para moagem grossa e pronto, resolvido. No moedor elétrico, se eu for usar uma moagem mais grossa, se eu for querer fazer essa moagem mais grossa, eu vou ter que tentar meio que moer por um tempo não muito longo, porque a única regulagem que eu tenho aqui é deixar mais tempo ou menos tempo. E também uma dica, né, é dar umas chacoalhadas, se você tem um desses aqui, dar umas chacoalhadas para ele ficar um pouco mais homogêneo, tá? Então, beleza, eu vou dar umas chacoalhadas, eu não vou deixar um tempo tão longo para ele não ficar muito fino, mas mesmo assim a gente percebe que ele é todo irregular, ele é todo desuniforme, né? Quando a gente faz um moedor elétrico. Então, para fazer, por exemplo, uma moagem mais grossa, é muito complicadinho fazer com o moedor elétrico. Mas, né? Então, nesses casos, o moedor manual é muito vantajoso. Mas, se você faz, a maioria das vezes, café coado, né? Café filtrado, normalzinho, eu vou te dizer que atende bem legal esse moedor elétrico aqui, tá? Ele resolve numa boa a situação para ti, tá? E assim, por mais que os mais puritanos vão sempre falar que não, é sempre melhor tu ter a moagem mais consistente, feita aqui, né, na moagem manual, é sempre melhor você fazer dessa maneira, tá? Eu concordo, porém, né, é aquela coisa que eu sempre falo. Aplicado na sua realidade, o que acontecia para mim nas minhas manhãs? Eu ia lá, beleza, moía, deu umas semanas aí, tinha umas vezes que, cara, hoje eu não tô com vontade de ir lá moer aquele café todo. Daí eu ia usar o meu moedor elétrico. E cada vez mais eu comecei a usar esse cara aqui, porque é muito prático, é muito rápido. Tu joga, tá pronto. Então, na correria, muitas vezes eu vejo que é mais vantajoso usar esse cara aqui, tá? Então, recomendo realmente vocês pensarem bem, né, nessas realidades aí de vocês. Preciso moer muito, preciso moer pouco, eu quero moagem grossa, fina, média, tudo. Ou, para mim, a maioria das vezes é um café coado, ou eu faço para muita gente, tá? Com base nisso, você vai conseguir também pensar qual que é melhor para você. Pode ter os dois também, né? Eu usava esse daqui para moer para prensa francesa e na velocidade ali, para fazer um café coado, usava esse carinha aqui. E aí, a gente chega também no nosso suprassumo, o quarto nível da moagem de café. Ele une o útil ao agradável. Ele tem regulagem de tamanho
porém ele é elétrico. E com isso a gente tem uma moagem bem uniforme, mas ao mesmo tempo bem rápida, tá? Então, esse daí é o melhor dos dois mundos, ele é sensacional, só que ele tem, né, ele já é outra categoria de preço, tá? Então, esses aí você vai encontrar aí uns R$ 1.000, R$ 1.500, um moedor desse tipo, né? Com uma regulagem de moagem da mesma forma que a desse daqui, que são duas, né, pazinhas aqui que tu regula essa folga entre elas. E é como se fosse aquele moedor de pimenta, sabe? Né? E ele é elétrico, então ele é bem rapidinho, tá? Esse seria o suprassumo dos moedores de café. Aí, bom, só para não deixar de citar, a gente tem também mais uma, né, assim, um meio termo aqui, tá? Esse moedor aqui eu falei que tu acha na faixa de uns R$ 120, esse moedor elétrico, bem simples. Existe um moedor elétrico simples, mas não tão simples. Simples, mas um pouco mais incrementado, que é o Hamilton Beach. Ele está na faixa agora de uns R$ 300. E ele, apesar de ser elétrico, dessa forma aqui, com essas laminazinhas simples aqui, ele tem uma regulagem lá por tempo e tal, que parece que ele também funciona meio que bem, assim, sabe? Ele consegue te dar uma certa consistência na moagem também, né? Na medida do possível, né? Na medida do que ele consegue com esse tipo de lâmina, tá? Então, se você quer uma coisa um pouquinho melhor, mas ainda não aquele de 1.000, 1.500, você também pode estudar a possibilidade de adquirir um desse Hamilton Beach aí, por exemplo, tá? Então, agora nós vamos para nosso teste aqui de moagem usando o liquidificador, tá? Eu tenho esse liquidificador grandão aqui, existem aqueles pequenos também. Cuidado com o pequeno, só é o seguinte, a gente precisa ter uma certa potência para moer o nosso café. Então, se você pegar um moedor muito pequeno, pode ser que ele não tenha força para moer aquele café e triturar ele legal, tá? Mas vamos lá. Então, vamos descobrir como é que é moer o café num liquidificador. Já vi uns vídeos falando que funciona legal, pode depender um pouco do modelo do seu liquidificador, né? Mas vamos lá, vamos na função pulsar e ver o que sai. Nota! Então, tá bom. Então, temos aqui o nosso cafezinho. Moidinho. Eu acho que devia ter moído mais tempo. Não tá com uma uniformidade tão boa. Se eu deixasse mais tempo, ia ficar mais fino. Então, para fazer café coado com ele, ia funcionar, tá? Ia funcionar. Mas, se você conseguir ver aqui dentro, ele tem uns pedaços grandões ali ainda, né? Então, realmente, a gente teria que moer por mais tempo para ele ficar um pouco melhorzinho, tá? Então, é um quebra-galho, né? Um quebra-galho para você realmente perceber que você deve comprar um moedor aí para sua casa. E aí, com base nas dicas, você vai poder escolher, né? Ah, eu quero um moedor elétrico, eu quero um moedor manual. E aí você faz essa aquisição tão importante, né? Que eu diria, inclusive, que é a mais importante de todas para a qualidade do seu café, usando esse moedor aí. Eu deixei um pouquinho de grão separado aqui também, uns 10 gramas, só para mostrar para vocês, né, como é que é aqui no moedor manual, tá? Então, ó, 10 gramas de café dá nem para uma xícara pequena. E eu vou começar a moer ele aqui, né? Só botar um tempinho aqui, né? Eu deixei uma moagem que não é tão fina, mas fina para intermediária. E aí você percebe aqui, pega, moe. Bom que é um exercício para fazer de manhã até, né? Dá até aquela acordadinha boa, tal, né? E aí,
A gente vai moendo até não sentir mais resistência e a gente sabe que terminou de moer nosso grão. Se você já usa há um tempo um desses moedores, uma coisa importante às vezes também, ainda mais se você está percebendo que ele está demorando muito para descer aqui o pó, às vezes se tu abrir e dar uma limpada com uma escovinha assim, escova seca mesmo, né? Uma escovinha de dente, velho, sei lá, e tirar o excesso do café, ou de tempos em tempos também com detergente aí e tal, para ir tirando um pouco dos óleos que vão ficando acumulados ali, tá? Ó, aqui nesse caso a gente teve uns 50, 55 segundos de moagem para moer 10 gramas. Agora a gente for fazer uns 20 gramas, né, mais ou menos o dobro, quase que 2 minutos de moagem. Tá? Então só para mostrar para vocês que, né, é um método que funciona. Se a gente for olhar, ele tem uma moagem, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, é uma moagem mais uniforme. Opa, caiu um cafezinho aí. Uma moagem mais uniforme, tá? Só que ao custo de a gente gastar um tempo maior, né, moendo esse café, tá? Então, né, tudo tem as suas vantagens, suas desvantagens. E aí, a gente, respondeu então as duas perguntinhas do Insta, né? Se vale a pena comprar um moedor manual? Eu acho que vale sim, né? Principalmente se você faz uma quantidade não tão grande de café, ou também, né, se você usa uma prensa francesa ou quer fazer um cold brew, um café em infusão a frio que precisa de uma moagem grossa, né? Esses métodos que precisam de um controle de moagem bem certinho ali, né? Se você usar o elétrico, não vai dar tão certo. Então é legal um moedor manual para esses casos, tá? E então indicação de bom moedor, né? Tudo vai depender de qual que é a situação da sua realidade aí para você escolher dentre esses que eu citei aí. Outra pergunta que a gente tem uma pergunta aí. A pessoa Felipe mandou aí que comprou um Hamilton e vai receber esses dias. Cara, legal, Felipe. Eu imagino que vai ser sim uma ótima compra aí, imagino que você vai sair satisfeito. Eu nunca usei, mas pelos vídeos que eu vi, ele realmente é show de bola. Ele funciona legal. Mais uma outra pergunta que a gente teve aqui: onde que compra um café em grão bom, com bom preço e qualidade? Né? Por mais que eu esteja aqui falando dos moedores, mas eu estou dizendo para vocês que vocês devem comprar o café em grão. Então, né, faz muito sentido se falar também sobre o café em grão. Né? Onde a gente acha um bom café em grão? Existem em alguns mercados, dependendo da cidade, dependendo do tamanho do mercado, às vezes pode ser que tu não ache, mas mercados maiores, cidades maiores, a gente encontra cada vez mais uma ou outra opção de café em grão no próprio mercado, tá? Isso existe. Então, às vezes, pode ser que você encontre um café em grão no mercado. Mas, como eu falei antes, essa é a melhor opção? Não, na verdade não é a melhor opção não. A melhor opção seria você buscar uma cafeteria de cafés especializados e ir lá comprar um café fresco. Então, pesquisa no Google, cafeteria, cafés especializados, né, na sua cidade aí, e vê se aparece alguma coisa. Né? Cada vez mais estão abrindo essas cafeterias agora, isso está se popularizando mais, o que é muito bom, né, para nós que amamos cafés. E as chances são de que em uma cidade média para grande, muitas vezes você já tem uma cafeteria dessas aí. Se você não tiver, o que você faz? Você pode comprar na internet. Assim, eu tenho uma cafeteria na minha cidade que eu amo assim completamente, que eu recomendo a todo mundo ir lá comprar. Gosto muito deles, é a Terra Natal. E também, se você quer comprar, né, na internet, eu sei que eles também vendem na internet, mas existem algumas marcas, né, algumas marcas já consolidadas no mercado que também vendem seus cafés pela internet. Então, né, você pode dar uma pesquisada aí e, né, ter as suas experiências, compra um café ali, compra outro, acha um amigo para comprar junto para baratear o frete, né? E aí faz isso, né? Vai provando um café ali, um café aqui e busca então cafés gourmet ou cafés especiais, que, como eu sempre falo aí no canal, eles são os da qualidade mais bacana aí que a gente tem e que é o mais certeiro de a gente ter um café realmente sensacional, tá? Então assim você consegue achar
um café, né, de boa qualidade, né, com bom preço. Assim, por mais que eu não tenha assim, eu não tenho nenhuma filiação com nenhuma marca, nada assim, mas eu já tive a experiência de comprar online o café do Moka Club, tá? E eu digo que realmente a qualidade dos cafés deles foi muito boa, né? Eu achei que foi um bom custo-benefício, né? Então, né? Só um exemplo, um que deu certo para mim, funcionou, foi esse da Moka Club. E, né? Como eu digo, né? Se você tiver um na sua cidade, compre no da sua cidade, apoie os seus negócios locais, compre dos seus, né, fornecedores aí da sua região para ajudar eles, né? Porque a gente quer sempre que cresça esse mundo dos cafés especiais. E se não tiver na sua cidade, busca na internet aí cafés especiais, cafés gourmet online, né? Como assim? E aí você vai conseguir encontrar algum fornecedor bacana aí e começar a comprar de repente esses grãos de café. Beleza? E, né, como eu falei, a torra deve ser fresca, então cuidado. Não sai comprando 3, 4 quilos de café de uma vez e ficar guardando eles lá por quase meio ano, tá? Tenta comprar em quantidades menores, por isso que é até legal se você tiver um cara na cidade aí que vende, porque o ideal é sempre você comprar uma quantidade não tão grande assim para o café não envelhecer, não perder aquele ápice do sabor e das características dele. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter conseguido ajudar vocês a entender um pouco melhor das opções de moedores que a gente tem, né? Todas as possibilidades que a gente tem, para que vocês também consigam moer os seus cafés aí e ter o máximo do sabor, dos aromas que a gente tem quando a gente moe o nosso café na hora que for preparar ele. Beleza? Se gostou do vídeo, dá um curtir aí, compartilha com quem você acha que pode ajudar também. E deixa um comentário se quiser fazer alguma pergunta aí ou tiver alguma sugestão de vídeo no futuro. Beleza? Valeu, pessoal. Abração aí. Tamo junto.